Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícias. Estou aqui trazendo novas informações para vocês diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Ministro Barroso, agora a ficha dele está caindo sobre o visto dele. Tem uma reportagem dele aí falando entristecido que ele tinha muitas coisas nos Estados Unidos. Agora a casa caiu, né? Perdeu o mané. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma e eu sempre vou estar trazendo novos conteúdos para vocês de tudo que está acontecendo aqui na política no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Doutor André Marcílio, o Supremo Tribunal Federal, veja só, começou a analisar duas ações que pedem mudanças no rito de impeachment de ministros da Corte e que têm o objetivo de dificultar a medida. As ações de constitucionalidade foram apresentadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Partido Solidariedade. Ambas dizem que as regras para a tramitação de processos contra ministros do Supremo no Senado, previstas na lei do impeachment, não deveriam ter sido recebidas pela Constituição de 88. O ministro, está aí na tela, Gilmar Mendes, será o relator das ações. Gilmar Mendes deu prazo de 5 dias para que PGR e AGU se manifestem. Estão preocupados e querem se articular. Pois é. Depois, golpe é o Congresso fazer anistia. Isso é golpe. Golpe é se o STF for adiante de fato com isso. Porque, veja só, como é que não é possível impeachment de... Por que o impeachment de ministro tem de ser mais difícil do que o impeachment de pessoas que foram eleitas? Por que o impeachment de ministro do STF, que são cargos nomeados, não são cargos eletivos, são cargos que não são de representação do povo, tem de ter mais dificuldade para serem impeachmentados do que pessoas eleitas pelo povo? A Constituição, ela elencou claramente, quando ela trata dos poderes do Brasil, ela trata primeiro do Legislativo, depois do Executivo e, por último, trata do Judiciário. E por que trata por último? Porque é o poder mais, entre aspas, ilegítimo. Ilegítimo porque não é feito pelo povo, é um poder outorgado, é um poder delegado, é um poder que decorre dos outros. E essas pessoas que estão no Poder Judiciário agora são mais relevantes do que as outras. É mais fácil, então, você impeachment alguém do Legislativo ou alguém do Executivo do que você impeachment alguém do Judiciário. Como explicar isso? Não faz o menor sentido. Isso sim é golpismo. Isso sim é você passar por cima da harmonia dos três poderes, da separação dos três poderes. É incrível como eles dizem, agora a anistia está sendo feita por algo que é o interesse de ocasião. Isso daí não é o interesse de ocasião? Os ministros ali à beira de serem impeachmentados, eles mudam as regras, ou querem mudar as regras. Então, assim, eles chamam de golpismo o que eles fazem, eles chamam de desarmonia ou desarmonização entre os poderes aquilo que eles fazem, e a gente está na mão dessas pessoas. Infelizmente, hoje o STF não apenas é quem manda no país, mas ele, sobretudo, tem os elementos adequados para fazer com que o poder dele se espalhe na nação. A gente está vendo aqui uma discussão sobre a anistia, estamos com o próprio deputado dizendo que a oposição foi pega de surpresa. Então, assim, enquanto a oposição está sendo pega de surpresa, o STF está antevendo os próximos passos e antes mesmo de um impeachment ir adiante, antes mesmo de se passar por cima dos membros do parlamento que hoje obedecem ao STF, que a gente tem o Alcolumbre e o Hugo Mota nessa posição, eles já estão lá na frente, dando 2, 3 passos adiante e a gente aqui ainda perdido. Então é lamentável, do ponto de vista jurídico isso é ruim e inconstitucional a meu ver, porque não há porque você ferir a isonomia entre esses poderes todos. Se você põe um impeachment mais difícil que os demais, o impeachment de ministro mais difícil do que o impeachment, por exemplo, de um membro do executivo, você cria, obviamente, um degrau entre os poderes e fere a isonomia adequada pela Constituição, a isonomia que a própria Constituição entendeu por bem fazer. E pior, né? Como eu disse inicialmente, se tem um poder que é menos relevante que os demais, é o Judiciário em relação ao Executivo e o Legislativo e não o contrário. Gilmar Mendes, então, preocupado com a questão do impeachment, um dos gritos mais fortes das manifestações últimas de 7 de setembro das ruas brasileiras. Ele que recentemente também estou em incoerência e contradição no voto do Fux no julgamento de Bolsonaro.
Ele está preocupado com a própria pele deles, né? Eu acho que o que está acontecendo, o grito de impeachment e fora, no caso, Alexandre de Moraes, mas a maioria deles, eles estão todos, né, na mesma tecla, é porque o povo está exausto desse STF, que era para ser um guardião da Constituição e, na verdade, eles virou um órgão politizado, né? Então, eles, como sempre, estão preocupados em salvar a própria pele, né? Nunca é em ouvir a voz do povo e nunca é em fazer o correto. Você imagina só, né? Foi o ex-ministro, foi o Marco Aurélio que falou que nunca na vida, quando ele era ministro do STF, ele teve algum tipo de problema com pessoas na rua ou com ojeriza quando ele ia em restaurantes. E agora tem esse pessoal que não pode andar na rua porque o povo está de saco cheio. Eu achei uma coisa muito importante que o deputado Sanderson falou. Essa manifestação que a gente tem feito, tanto, né, na 7 de setembro, que a gente fez na Avenida Atlântica, ou em São Paulo, né, na Paulista, mas principalmente a manifestação que todos nós temos feito nas redes sociais. Isso é um termômetro muito bom para mostrar que o povo, em sua grande maioria, está de saco cheio desse STF. Então, é claro que eles vão dificultar o impeachment deles próprios. Aí, enfim, é isso aí. Marina Gilmar quer garantir o reinado eterno, né? Mesmo para ministros que possam eventualmente agirem fora da lei. Pois é, quando o legislativo ou o executivo erra, a verdade é que o eleitor tem uma oportunidade de, depois de 4 anos, ou no caso do senador, de 8 anos, de rever essa escolha. E no caso do ministro do STF, não existe essa possibilidade, essa que é a realidade. Se eles erram, então agora a gente vai ter que aceitar, ficar quieto? Nada pode ser feito? É isso mesmo o que o ministro Gilmar quer daqui por diante? Ao analisar esse pedido aí, olha bem, hein? Pedido da Associação de Magistrados do Brasil e do Solidariedade. A gente acabou de falar aqui, Paulinho da Força, né? Que pode ser o relator da anistia. Então, o que eles estão querendo? Eles estão querendo blindar os ministros do STF. Essa que é a grande realidade. É uma forma de evitar que o impeachment seja posto em prática. E por que eles estão desesperados? Porque agora, com essa aprovação, chame-se de PEC da blindagem, das prerrogativas, vai ficar mais difícil para os ministros, gostemos ou não, problema ou não que tenham essas PECs, a verdade é que vai ficar mais difícil para os ministros chantagearem o Congresso. Essa que é a realidade. Eles estão perdendo esse poder de colocar o Congresso como refém. E aí, já prevendo que pode acontecer sim o impeachment de um ministro do Supremo, já prevendo que talvez o Congresso, em 26, os senadores, sabemos todos da importância disso, pode também aprovar esse impeachment, eles já estão saindo na frente. Agora, o que eles querem? O que o Gilmar está, ao que tudo indica aí? Primeiro ponto, que para ter qualquer tipo de impeachment é preciso que ela parta da PGR, do Paulo Gonet. Gente, como assim? Né? Então, assim, o que eles estão querendo é, de fato, tornar impossível o impeachment do ministro do Supremo. Ou seja, você pega e vota num parlamentar, no presidente da República, você tem a chance de mudar o seu voto, né? Ali de 4 anos. Agora o Supremo não. Ele vai ficar lá para sempre. Não importa o que faça. Não importa se violou direitos humanos, não importa se rasgou a nossa Constituição, não importa se não está zelando pelas nossas leis, não importa se transformou num poder ditatorial e simplesmente fechou o Congresso Nacional, nada poderá ser feito. Absurdo total. Os ministros estão preocupados porque o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também comentou pela primeira vez as sanções dos Estados Unidos ao Brasil e a ministros da Corte. Barroso falou sobre a Lei Magnitsky durante a sessão plenária nesta quarta. A gente ouve na volta o comentário de Paula Camacho. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito
porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. Mas, sobretudo, e essa talvez seja a coisa mais importante, para quem acompanhou o julgamento com olhos de ver, sobretudo, não existe caça às bruxas ou perseguições políticas. Tudo o que foi feito baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente que demonstraram para todos os ministros. Houve divergências, como faz parte da vida, mas para todos os ministros houve prova documentada. Pois é, o ministro Barroso falou que ele tem ali diversas ligações com os Estados Unidos, estudou, trabalhou, tem negócios, tem um apartamento de 22 milhões, mas na verdade ele tinha, né? Ele não tem mais negócios nos Estados Unidos, ele não pode nem ir lá, ele é uma persona não grata nos Estados Unidos a partir do momento que ele perdeu o visto e possivelmente não terá de volta. Então, ele sentiu, né? Ele está ali falando com uma voz embargada, triste, com um olhar baixo, ele nem olha para frente, ele fica ali falando de um jeito extremamente entristecido. E isso demonstra que ele sentiu a paulada de não ser bem-vindo na maior democracia do mundo. E ele mente. Ele mente a partir do momento que ele fala que não há uma perseguição política e que não há censura. Ora, Alexandre de Moraes tentou censurar pessoas fora do Brasil. Não foi só no Brasil, porque no Brasil, segundo Eduardo Tagliaferro, ele derrubou mais de 3 mil perfis. Se isso não é censura, o que é? E não só isso, mandou prender uma brasileira naturalizada americana. Obviamente, isso não ocorreu porque ela está protegida nos Estados Unidos, mas ele pediu para derrubar perfis nos Estados Unidos de brasileiros que estão morando lá e que são legalizados lá. Ele pediu para derrubar plataformas inteiras, inclusive durante a eleição. Isso não é censura? Na eleição de 2022, eles proibiram que um documentário que eles nem sabiam que tinham lá não fosse nem lançado antes de saber o que havia nele. Isso tudo é censura, porque aparentemente, o STF, censura só quando acontece com eles ou seus pares. Não quando faz com a sua oposição, com o bolsonarismo que eles tentaram destruir. Mas agora, perdeu mané. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia do Oeste, com elas trazendo informações para vocês sobre tudo que está acontecendo aqui na política no nosso país. E, pessoal, mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam, deixando aí o seu like também. E isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Já compartilhe esse vídeo também para mais pessoas verem esse conteúdo e também saber de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado e até o próximo conteúdo.